Meus irmãos, minhas irmãs, me perdoem, viu? Mas eu estava orando. Qual que era o meu plano? Vou pegar o óleo, vou colocar a mão, vou dizer, você está ungido em nome de Jesus, rapidinho, né? E coisa vai, né? Mas eu estava orando sobre algumas pessoas e começou a me vir umas palavras de conhecimento. E aí eu falei assim, bom, agora o meu planejamento deixa quieto, porque quem manda nessa igreja é o Espírito Santo, amém? Então, por isso que eu acabei demorando, porque se o Senhor quer falar, não sou eu que vou atrapalhar. Muitos anos atrás, eu estava na sede e veio o pastor Messias de Londrina para pregar, que é um homem que o que eu tenho de vida, ele tem de pastor, né? E a gente foi lá pedir umas dicas para ele. Pastor, e aí, né? Umas dicas rápidas aí, o que o senhor acha que a gente deve fazer para ser um bom pastor e tudo mais? E ele deu um conselho que eu nunca mais vou esquecer na vida. Ele disse assim: se você não atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer, você já está acima da maioria. Eu falei, meu pai do céu, né? Então quer dizer que eu posso atrapalhar o Espírito Santo. Então, desde então, tudo que eu procuro fazer é não atrapalhar o Espírito Santo. Muito bem, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13. Romanos, no capítulo 13. Como eu me estendi nas orações, então eu vou fazer uma reflexão mais sucinta para compensar um pouquinho, mas em nome de Jesus vai ter a mesma substância, como diria o meu bisavô, viu? Em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é o impacto do amor na unidade da igreja. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8, está escrito o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo à lei de Deus. Versículo 9. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando. Ele está usando uma referência aqui, né, comparando o mundo que nós vivemos, em trevas, como momento de noite. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Até aqui, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho tanta coisa para falar sobre o livro de Romanos. Eu precisava de um dia falar só sobre o livro de Romanos, mas eu quero resumir e contar uma história que tem a ver com o livro de Romanos. Por volta do ano 300 e pouco, nasceu uma mulher chamada Mônica. Essa Mônica, ela se converteu ao Senhor, uma mulher muito séria, muito crente, muito fiel à sua fé, e ela se casou com um homem chamado Patrício. Mas o Patrício não era cristão, ele era pagão. Na verdade, ele acreditava em um monte de deuses,
E o marido dela era rude, agressivo, né? Tinha aquelas crises emocionais, aquela coisa toda, mas ela, uma mulher cristã, paciente, foi, né, contornando a situação, e eles tiveram alguns filhos. Eles tinham uma situação financeira razoável, e o filho mais velho dela, chamado Aurélio Agostino, foi estudar, e o Aurélio Agostino, ele era terrível. Ele começou a enveredar pela farra, pela bebedeira, pela mulherada, virou um mulherengo sem conserto, e a Mônica começou a orar pelo filho, né? E ela orou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. O filho se formou como em oratória e filosofia, era uma pessoa muito inteligente, mas cada vez mais mergulhado naquela vida de farra, de prazeres da carne, e faz isso e faz aquilo. E a Mônica orando, e a Mônica orando, a Mônica orando. 5 anos passou para 10 anos orando, de 10 anos pulou para 20 anos, e o Aurélio Agostino, nada de melhorar, só, na verdade, piorar. Aí, em determinado momento, ele se envolveu com uma mulher lá, a mulher engravidou, eles foram, né, morar junto, mas não deu muito certo, ele continuou sozinho e na farra. E um dia, a Mônica foi falar com o bispo, né? E aí ela foi falar: puxa, bispo, eu preciso que o senhor me ajude, eu estou há tantos anos orando pela conversão do meu filho, eu já não tenho mais lágrimas de tanto chorar, e estou dando aqui a minha interpretação, lógico, né? E o meu filho não se converte, ele não tem uma experiência com o Senhor, ele está cada vez pior. E o bispo viu, né, o pranto daquela mulher, e ele disse para ela o seguinte, ele falou para ela: vá em paz para sua casa, minha filha, vá em paz para sua casa, e fique tranquila, pois é impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Volte para casa tranquila, pois é impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. E eu trouxe esse exemplo dela, porque eu sei que muitas de vocês estão orando há muitos anos pela conversão de filho, filha, neto, né, pessoas da família, e vocês não têm visto Deus agir, pelo menos não que você tenha visto. Mas quando aconteceu o 30º ano, quando deu 30 anos que a Mônica estava orando, o Aurélio Agostino estava em Milão, estava na casa de um amigo chamado Alípio, e ele estava angustiado, sabe, aquele dia que a pessoa não está bem, aquele vazio de alma, aquela coisa assim. Ele estava desse jeito, e ele saiu no quintal da casa desse amigo, e ele se sentou debaixo de uma figueira e estava lá pensando na vida. Enquanto ele estava lá pensando na vida, ele ouviu uma criança, acho que de um vizinho, cantando. Uma criança pequena, né? E a criança cantava assim: pega e lê, pega e lê, pega e lê, pega e lê. E ele naquela angústia, né, de alma, e a criança lá toda alegrinha cantando lá: pega e lê, pega e lê, pega e lê. Ele teve um entendimento, né? Porque a mãe dele era uma mulher cristã fervorosa, que aquilo era Deus falando com ele através da criança, que era para ele pegar a Bíblia e ir ler. E ele pegou a Bíblia e ele foi ler. Quando ele abriu a Bíblia, esse homem, que era da farra, mulherengo, das orgias, da bebedeira, das coisas mundanas, ele leu o versículo 13 do capítulo 13, que nós acabamos de ler, que diz o seguinte: ele abriu e caiu aqui: vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras, nada de bebedeiras, nada de imoralidade, nada de indecência, nem brigas, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procure satisfazer os maus desejos da natureza humana. Diante disso, esse homem entende
que Deus estava chamando ele. Ele se converte, a Mônica era uma mulher católica naquele tempo que ainda, né, a coisa era bem séria. Não que não seja hoje, mas a doutrina católica tem algumas coisas que a gente, né, respeita, mas não concorda. E ele se torna então sacerdote, continua a estudar, ele vira bispo e ele vira um dos doutores da Igreja Católica e é conhecido por todos nós como Santo Agostinho. Então, mãe, você que está orando há tantos anos pelo seu filho, pela sua filha, talvez ainda não tenha chegado o tempo em que Deus vai talvez enviar uma criança para cantar uma musiquinha simples e fazer com que o seu filho, sua filha, sua neta caia em si como caiu em si aquele filho pródigo. Talvez seja necessário que o Senhor derrube o seu filho, sua filha, do cavalo, como derrubou o apóstolo Paulo. Mas o fato é que quando a graça do Senhor alcançar, você vai poder dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós cremos que assim será na nossa vida. Sabe, meus irmãos, alguns teólogos dizem que Romanos, o livro de Romanos, a epístola de Romanos, é um livro tão denso, tão forte, tão rico, que ele poderia ser chamado de um evangelho de Paulo, de tanta riqueza que há nele. E muitos acontecimentos importantes na história aconteceram depois que uma pessoa leu o livro de Romanos. Então a gente pega, por exemplo, nós falamos de Santo Agostinho, o que é muito importante para nós protestantes é Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge católico e ele não tinha acesso à Bíblia, e quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ler exatamente o livro de Romanos. Então, a história dele fala que em novembro de 1515, ele como monge, ele começou a dar aula como professor na faculdade para outras pessoas. E ele começou em novembro de 1515 a dar aula sobre o livro de Romanos, e ele deu esse curso até setembro do ano seguinte. E aí ele ficou impressionado com aquilo que está em Romano, que diz que o justo viverá pela fé. Isso fez um estardalhaço dentro do coração, dentro da alma de Martinho Lutero, que ele começou a olhar para tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele, na Igreja Católica, e ele faz então as 95 teses, ele prega na porta da igreja, e claro que a igreja não tinha como contestar aquilo que ele estava dizendo, e começava a partir de então as igrejas evangélicas. Então nós só estamos aqui porque o Espírito Santo abriu o entendimento de Martinho Lutero e ele leu o livro de Romanos. E veja, nós lemos o livro de Romanos agora, e eu tenho certeza que a maior parte de nós, quando eu li o versículo que mudou o coração de Agostinho, para você talvez não fez nem cosquinha, na verdade. Por quê? Porque não é o seu momento, não é a sua realidade, não é a sua história. Mas quando Deus pega a pessoa no momento certo, na hora certa, para aquela palavra certa, e pode ler um versículo como esse que nós lemos, e aquilo começar a queimar dentro da pessoa, porque é uma palavra revelada. É por isso que nós dizemos que todas as vezes que você for ler a Bíblia, você precisa antes pedir para que o Senhor abra o seu entendimento, para que você possa entender o máximo possível daquilo que está escrito. Uma terceira pessoa que teve uma experiência fantástica, que foi transformadora depois de ler o livro de Romanos, foi John Wesley. Talvez você não conheça John Wesley, mas você com certeza já ouviu falar da Igreja Metodista. A Igreja Metodista é oriunda do trabalho de John Wesley, porque quando ele começou o trabalho dele, eles tinham um método de estudo, um método de fazer isso, então por conta disso saiu o nome metodista, porque eram pessoas que tinham métodos para estudar a Bíblia. E o John Wesley, ele já era filho de sacerdote, ele se formou, ele era sacerdote, e um dia ele estava
fazendo uma viagem e os navios, né, eram pequenos e começou a ter lá um problema no mar, o mar começou a ficar agitado e todo mundo começou a ficar com medo de morrer, inclusive o John Wesley. E aí ele viu um grupo de pessoas, um grupo de alemães que estavam lá cantando uns hinos ao Senhor como se nada tivesse acontecido. E aí ele ficou curioso e foi lá perguntar para eles: escuta, mas vocês não estão com medo de morrer, não? E vocês estão cantando desse jeito? E aí aquele grupo virou, um deles perguntou para John Wesley: aonde está a sua fé? A sua fé está em Cristo? Ele falou: lógico, minha fé está em Cristo. Mas respondeu aquilo, depois ele se afastou e falou assim: será que a minha fé está em Cristo mesmo? Será? Porque apesar dele já ser sacerdote, ele não se sentia, sabe, como se ele estivesse em comunhão com Deus. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me senti assim. Então, a palavra fala, né, contando a história de John Wesley, que depois que aconteceu isso, no dia 24 de maio de 1738, John Wesley visitou, segundo, né, os escritos, de muita má vontade. Sabe aquele aniversário que você vai, mas você não quer ir? Né? É mais ou menos assim. Ele foi nessa reunião, né, de má vontade e lá a pessoa que estava ministrando começou a falar sobre Romanos. E aí o próprio John Wesley escreveu o seguinte: já eram quase 9 horas da noite, ele contando daquele dia, né? Enquanto ele descrevia a mudança que Deus fez no coração pela fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu comecei a sentir que eu confiava em Cristo, somente em Cristo, e me foi dada uma garantia de que Ele havia tirado meus pecados, até os meus, e me salvara da lei, do pecado e da morte. E aí, no ano seguinte, ele foi convidado para pregar em público, porque naquela época as pessoas só pregavam dentro das igrejas, e Deus começou a usar esse John Wesley de uma maneira como nunca tinha sido usado, e as pessoas começaram a se converter em grandes multidões se converteram, e aí então, por conta disso que nós temos hoje tantas igrejas metodistas. Então, meus irmãos, as pessoas que a gente pode dizer, né, das mais conhecidas, existem outras, que foram profundamente influenciadas pelo livro de Romano, Santo Agostinho, Martinho Lutero, John Wesley e outros. Então, quando a gente fala desse livro de Romanos, é de fato um livro muito rico, uma carta muito rica. Para vocês terem ideia, o Novo Testamento tem 21 cartas. Dessas 21 cartas, o apóstolo João escreveu 3, Pedro escreveu 2, Tiago escreveu 1, Judas mais 1, não o Judas que traiu Jesus, o outro Judas, e depois tem a carta de Hebreus. São 8 cartas. 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E uma das coisas que a gente aprende lendo Romanos, que não pode ter sido o apóstolo Pedro que fundou a igreja em Roma. Não se tem, né, informação nem na Bíblia, nem nos dados históricos. E a gente sabe que o apóstolo Pedro, ele se ocupou de pregar para o povo judeu, enquanto Paulo se ocupou de pregar para aqueles que não eram judeus, que eram chamados de gentios. Então, por conta disso, a gente sabe. E uma curiosidade também no livro de Romanos é que não foi Paulo que escreveu a carta de Romanos. Ele ditou a carta e uma outra pessoa escreveu. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque em Romanos, mesmo no capítulo 16, versículo 22, a pessoa que escreveu, ele diz: eu, Tércio, ou seja, quem escreveu o livro de Romanos ditado pelo apóstolo Paulo foi Tércio, que redigiu essa carta, e saúdo vocês. Então, meus queridos irmãos, o livro de Romanos é um livro muito rico e nós precisamos ler ele, né? Lutero compreendeu a justificação pela fé a partir da leitura de Romanos 3 e versículos 4. Lendo Romanos
9 a 11, João Calvino fundamentou o ensino da predestinação. Aqui nós vamos entrar, né, em detalhes se a gente concorda ou não. John Wesley encontra em Romanos, do capítulo 6 a 8, os argumentos sobre a sua ênfase na santificação. Então, realmente, o livro de Romanos é muito importante e, num primeiro momento, quem lê pela primeira vez o livro de Romanos vai ter uma dificuldade para entender, porque é justamente um livro muito denso. E é sobre isso que talvez Pedro tenha mencionado, quando ele disse que o apóstolo Paulo, por conta da sabedoria que ele recebeu de Deus, ele escreve umas coisas que são difíceis de entender, né? E então ele fala que aquelas pessoas que não têm conhecimento distorcem aquilo que ele escreveu. Então, meus irmãos, hoje nós fomos chamados pelo Espírito Santo para refletir sobre esse ensino deixado para nós nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, em sua carta, no capítulo 13, versículo 8, nos instrui: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. É muito óbvio essa afirmação da palavra. Para muitas pessoas, isso nem precisaria estar na Bíblia, porque isso é uma questão de conduta. É uma coisa que nós somos ensinados em casa, que nós não podemos dever nada para ninguém. Agora vamos falar do prático. Quantos crentes você conhece que estão com o nome sujo? É sobre isso que a Bíblia está falando. E estão dando mau testemunho. Uma vez eu estava dando uma aula na sede, eles têm uma disciplina chamada caráter do cristão. Eu estava dando essa aula. E aí uma pessoa lá veio me perguntar por que numa igreja que deveria estar só ensinando sobre Bíblia, estava se preocupando em ensinar sobre caráter. Eu falei para o pessoal assim: olha a pergunta, que pergunta boa. Eu falei assim: quem está com celular aí? Todo mundo levantou a mão, né? Porque ninguém sai de casa sem celular, né? E aí eu falei assim: põe no YouTube, né? Aí o povo colocou no YouTube, aí eu coloco assim: coloca aí, pastor safado. Coloca aí, crente que deu um mau testemunho, crente que comprou e não pagou. Coloca aí, crente que fez coisa errada. E aí o povo começou a dar risada. Porque, irmãos, a quantidade de coisa que sai no YouTube quando você coloca, por exemplo, assim, pastor safado, crente que comprou e não pagou, e coisas dessa forma. Bom, para vocês terem ideia, né, vocês sabem disso, hoje existe site de fofoca exclusivamente para falar do mundo evangélico. Mas, irmãos, quando é que a gente podia imaginar um negócio desse? Nunca na vida. E aí, então, né, depois que eles acessaram o YouTube, tinha lá um que eu sabia lá que era um negócio curtinho, lá de uns 2 minutos, um cara, não, acho que era uma mulher que gravou um vídeo falando de uma pessoa que se dizia que era crente, que comprou com ela, não me lembro agora, um produto, um creme, né, deve ser Avon, Natura, alguma coisa, comprou e não pagou. E aí ela descascava o abacaxi num videozinho lá de uns 2 minutos. Aí eu peguei e coloquei lá. Eu falei: tá vendo? Essa irmãzinha, sem noção, que comprou esse produto, ela precisava ter comprado isso? Não precisava. Ela podia ter esperado, a hora que ela tivesse dinheiro, ela ia lá e comprava, né? Aí ela comprou, não pagou, deu um mau testemunho terrível, e a pessoa ficou tão ofendida, porque eu acho que confiou, né? Que a pessoa disse: não, eu sou crente, pode vender para mim que depois te pago, né? Que ela fez um vídeo e colocou no YouTube e colocou o nome da pessoa. Então, quando a Bíblia fala: olha, não deva nada a ninguém, é porque você não pode, de fato, dever nada a ninguém. Se você não pode comprar nesse momento, não compre, porque isso vai, inclusive, te ensinar sobre domínio próprio. Existe uma diferença. Os irmãos do louvor, se quiserem voltar, irmãos, podem voltar que eu já vou encerrar. Existe uma diferença entre você ter uma necessidade e você ter um desejo. Se você fala assim: olha, eu estou com fome, você tem uma necessidade de comida. Aí eu posso te oferecer arroz, feijão e ovo. Aí você vira para mim e fala assim: ah, mas eu queria tanto uma picanha no sal grosso. Aí você: irmão, eu também, né?
Aí já não é necessidade, aí já é desejo, é outra história, entende? Então a gente precisa disso. Talvez você passar, eu queria tanto poder me dar o luxo de comprar um perfume X, um creme tal, essas coisas, né? Ou um sapato, uma bolsa, falando do universo feminino. Mas, irmã, se você nesse momento você não pode, não compre, porque senão você vai dar mau testemunho. E o problema ainda, que além do mau testemunho, você começa a acumular dívidas e aí as pessoas entram numa crise financeira e crise financeira acaba com casamento, acaba com família. Então a gente não pode, de fato, dever nada a ninguém. Então, amar o próximo é cumprir a lei de Deus. E quem ama o próximo não dá calote no próximo, mesmo que ele não seja crente. Ah, mas ele não é crente. Mas ainda é pior ainda, porque se fosse o crente, ele, além de qualquer forma não poder fazer isso, mas ele poderia ter discernimento. Ah, o irmãozinho é imaturo, está dando mau testemunho, não tem misericórdia. Mas quem não é, né, vai, né, piorar a situação. Amar o próximo é cumprir a lei de Deus. Quando amamos, estamos agindo de acordo com os princípios do Senhor, pois no amor resume-se todos os mandamentos. Jesus Cristo, enquanto viveu, ele viveu perfeitamente esse amor. Ele acolheu os pecadores, curou os enfermos, consolou os aflitos, perdoou aqueles que tinham ofendido a ele. Ele amou até o fim, dando, como nós sabemos, sua vida por nós. Assim, quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos seguindo os passos de Cristo. Estamos refletindo sua luz neste mundo em trevas. Quando nós amamos o próximo, nós estamos sendo testemunhas do seu amor transformador. O amor promove a harmonia dentro da família, o amor promove a harmonia dentro da igreja. Então, na prática, isso significa que quando nós estamos vivendo nesse amor, nós resolvemos as discussões lá em casa, os conflitos lá em casa, porque tem que colocar isso na prática, né? Como é que isso vai ajudar você na sua casa, no seu trabalho? A gente resolve isso de maneira mais branda, mais calma, refletindo antes de falar, não falando sem pensar, porque aí você pode magoar uma pessoa e para depois você consertar isso pode demorar às vezes anos. Então, quem ama precisa se preocupar na maneira de falar. O amor nos capacita a viver em paz uns com os outros, porque quando você pensa antes de falar no que você vai falar, você não cria uma guerra dentro de casa. Se você não cria uma guerra, você tem paz. E é isso que o amor faz por você. Então o amor nos capacita a viver em paz uns com os outros, criando um ambiente onde todos se sentem respeitados e depois são obrigados a respeitar. Uma vez eu estava conversando com meu filho e o meu filho levantou a voz comigo e começou a empinar o nariz e falar umas coisas lá. Eu falei para ele assim, bem calma. Esse dia eu adorei, né? Eu falei assim, filho, eu já falei assim com você uma vez? Aí ele deu aquela parada, né? Eu falei assim, não, então você não tem direito de falar assim comigo. O dia que eu falar nesse tom com você, você está autorizado a falar assim comigo. Mas enquanto isso, de jeito nenhum. Aí ele deu aquela engolida, sabe, com vontade de falar um monte de coisa, mas não tinha como refutar. Porque é o exemplo, né? As pessoas vão fazer aquilo que nós damos liberdade para elas. Então, se você grita com uma pessoa, ela vai se sentir na liberdade de gritar com você. Se você xingar outra pessoa, ela vai se sentir na liberdade de gritar com você. Então, você tem que criar esse ambiente dentro da sua família de respeito. E as irmãs é que têm esse papel mais difícil. Claro que os maridos, os pais precisam fazer, né? Mas boa parte das vezes são as mães que criam isso. O amor promove a unidade entre os membros da família e também da igreja, porque nós estamos falando do impacto do amor na unidade da igreja. Mas a gente só vai ter unidade na igreja se nós tivermos também unidade na nossa casa, na nossa família. Porque se a gente não tem união dentro da nossa família, como é que a gente vai ter união dentro da igreja? Porque se a gente só olha os defeitos da nossa família, quando a gente chegar na igreja, a gente também só vai ver os defeitos. Porque cá entre nós, a minha família tem defeito.
A sua família provavelmente deve ter defeito. A nossa igreja tem defeito. Agora eu posso olhar para os defeitos, ou eu posso olhar para as qualidades. Eu posso olhar para o copo de água e ver que ele está ou quase cheio ou quase vazio. Vai depender dos meus olhos. E a Bíblia fala que os meus olhos precisam ser bons. Os seus olhos precisam ser bons em relação à sua família. Amém? Então é assim que a gente tem que fazer. O amor promove a unidade entre os membros da família e da igreja, porque enquanto nós estamos nos comprometendo uns com os outros, nós estamos comprometidos com um propósito maior, que é fazer a obra do Pai, seja na família, seja na igreja. Que o impacto do amor na unidade da igreja seja uma realidade entre nós. Quero convidar você a ficar em pé e juntos louvarmos o Senhor.